Boa noite a todos. Sejam todos abraçados por nós, trabalhadores do invisível, e também aos trabalhadores desta casa, que preparou o nosso encontro na noite de hoje. Se não fosse por intermédio dos trabalhadores do âmbito da carne, o nosso encontro não se daria. Felicito a cada um de vós, trabalhadores desta casa, por sempre nos dar a oportunidade de estarmos no meio de vós, para que possamos, ao abrir os trabalhos da casa, recepcionar cada irmão encarnado, endereçado, cada um, por Deus nosso Pai, e a cada irmão desencarnado que encontra nesta casa um bálsamo reconfortador, um ponto de paragem para desacelerar os seus intuitos e reorganizar a sua psique. E esta casa que, por intermédio dos nossos irmãos encarnados, se faz e compraz no amor maior, nos unimos a todos em uma só essência, em uma só energia, a energia do amor universal e da caridade fraternal. E é com alegria que todas as noites que nos encontramos em trabalho prostos desta casa, possamos estar conectados com os nossos irmãos encarnados e estarmos conectados também com o nosso Messias, porque há aqui uma casa cristã que tem como norte, como bússola, como parâmetro, o nosso Nazareno, aquele que veio ao mundo deixar testemunho de como devemos portar e alicerçar nossa jornada. Ó Cristo, ó Messias, que és para nós o governador da terra, que nos ensinastes a força do amor e do amar, estamos reunidos em teu nome. E onde um ou mais se reúne em teu nome, és farta a tua presença, a banhar os corpos de cada irmão que aqui está, fazendo-se cair por terra qualquer energia terceira que não seja oriunda do carne, que seja esta fruto de psique, de irmãos desencarnados, que afetam os nossos irmãos encarnados, cair-se-ar por terra, então, em teu nome, ó Nazareno, porque és o irmão mais velho, és aquele que governa este mundo e prepara-o para aqueles que forem herdeiros da terra, aqueles que se tornarem mansos e pacíficos. Eis-nos todos aqui reunidos em teu nome, ó Nazareno, ainda em nossas inquietudes, em nossas guerras psíquicas, mas estamos travando-a arduamente perante a nós mesmos, para que possamos fazer o que tu fez e muito mais. E certa feita estarmos todos alinhados com o teu amor maior, com o teu amor universal. Jesus Cristo é conosco, Ele está no meio de nós. Na oração que Jesus Cristo nos ensinou, inicia-se os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Boa noite a todos. Sintam-se abraçados. Sintam-se abraçados por nós, trabalhadores desta casa. É com alegria que nos reunimos em mais uma noite, para estarmos conectados, como se fôssemos um só corpo e um só espírito. Há pouco relatei, alguns dias atrás, sobre a presença de espíritos na presença de um irmão encarnado, que aos olhos nossos, do plano espiritual, pareciam anjos. Um brilho, uma inteligência, uma destreza, uma capacidade de auxiliar no âmbito profissional do encarnado. E quando o encarnado frequentou a casa, o abraço com o médium, existe o que chamamos de choque anímico. Quando vocês abraçam o médium no término do nosso trabalho, você não abraça propriamente o Douglas,
Você abraça uma falange de espíritos que se conecta aos chakras do Douglas, pertinente à sua necessidade. Então, se o choque anímico que o vosso corpo, o vosso perispírito necessita de um determinado segmento espiritual, seja ele da Umbanda, seja ele da magia, seja ele dos astros, seja ele da Igreja Católica, da Evangélica, de qualquer matriz, seja ele os seus próprios entes queridos, que precisam transmutar qualquer forma energética, se acopla aos chakras do Douglas e lança a energia, transmuta a energia do plano espiritual para dar o que chamamos de choque anímico. Esta é a máxima do abraço no término dos trabalhos. E por muito, quando abraça-se os corpos físicos com esse choque anímico, emancipa-se algumas energias. E ao abraçar esse consulente da casa, emancipou-se a vibração de espíritos angelicais, ao qual, tracejando-os, levávamos ele ao campo profissional do nosso amado irmão. Chegando no campo profissional, vimos vários espíritos muito elegantes, antiguíssimos, sabedores de ciência, de conteúdo, espíritos que nos causou uma certa observância, porque, por muito, o espírito angelical não se transveste de angelical. Já disse a vós que os espíritos mais celestes, os espíritos angelicais, eles se tomam túnicas negras para fazer-se imperceptível entre os encarnados. É a nudez da vaidade, é a desconstrução de tudo que aprisiona ao mundo material. Não há a necessidade de se mostrar a sua envergadura moral para ser um expoente. Então, a grande maioria dos espíritos angelicais, de fato, que frequentam o nosso reduto da crosta, eles se transvestem de túnicas negras. Então, percebemos por muito espíritos de alto grau de envergadura moral, transvestidos de túnicas negras, escuras, espessas, densas, porque isso os facilita nos trabalhos mais densos, porque esses espíritos adentram ao sétimo portal, saem sem serem percebidos. E esta túnica negra lhes traz as propriedades necessárias da matéria para fazerem essa imersão aos confins do mundo e assim saírem quando quiserem sem serem percebidos. Porém, ao abraçar esse irmão semana passada, percebemos esses espíritos que se emanciparam pelo choque anímico que todos vós, ao abraçarem, recebem. E percebemos um alto teor de luminosidade. Isso causa-nos espanto porque, repito, espíritos de alta envergadura não necessitam de expor-se, não necessitam-se de vaidade. Eles são abnegados, de fato, resignados, resilientes, abnegados. Eles não se expõem. Isso nos causou uma certa estranheza e passamos a analisar semanalmente a vida de um consulente que veio à casa, recebeu um abraço e fora fragmentado essa energia. Chegamos a uma região de São José do Rio Preto, ao qual muitos presos foram encarcerados em datas remotas, não tão longínquas, e com o fechamento deste encarcerado, não há mais os presos da matéria, porém há muitos espíritos prisioneiros que lá foram assassinados, que lá foram esquartejados, e toda a história trágica daquele reduto geográfico, é uma região geográfica da cidade, ao qual vimos a criação de verdadeiras capelas, como Sistinas, com verdadeiros anjos naquela região, com a missão de resgatar esses espíritos, como se fossem missionários do celeste, ao qual, analisando de fato, percebemos que eles se valem da ingenuidade dos espíritos que se arrependem, crendo em suas crenças limitantes das religiões da matéria, se aprisionando cada vez mais e mais. O que eu quero mostrar a vocês, meus irmãos, é que por muito o espírito ele se transveste de bom, ele passa teor bom, porém no contexto, no segmento, na análise completa e mantenedora, não haverá sempre a bondade. Um espírito perverso, ele se transmuta de bondoso por muito tempo, mas ele mostra os traços dele.
E quando, analisando esta estrutura, que quase uma Capela Sistina mergulhada num campo geográfico da cidade de Rio Preto, analisamos que toda esta beleza, ela é criada pela mente doente de espíritos trevosos, que ainda mantém esta região sob domínio, sem levar até o progresso do homem para aquela região. Tudo é muito complicado, tudo é muito precário para aquela região progredir nas coisas materiais. E ali há um aprisionamento religioso dogmático na figura de espíritos angelicais, se valendo da fé dos nossos irmãos encarnados. O que quero trazer isso a vocês é o dogma, o medo de um Deus punitivo. Ele aprisiona, ele te retém, ele te deixa inerte, prisioneiro de mentes malévolas, malignas. Por isso que não devemos nos entregar em maneira alguma ao medo, em maneira alguma aos dogmas. O Espiritismo, ele traz a verdade e tem um comprometimento com a verdade, seja ela qual for. Porém, não pode o Espiritismo divergir da ciência e não pode o Espiritismo colocar uma pedra sobre nenhum assunto, porque senão não seria verdade. Quando caímos no dogma, caímos na restrição, no restringimento daquilo que pode ser para vocês a liberdade. Se narro a vós este acontecimento no plano espiritual e que o plano carnal é uma cópia do plano espiritual, deduz-se então que há muitos templos imponentes, religiosos, de estandartes religiosos, que são verdadeiros cativeiros de almas. Mantêm os seus fiéis como se fossem seus, como posse, usando-se, valendo-se dos dogmas e da opressão religiosa, como se ainda estivéssemos no Antigo Testamento. Libertai-vos, meus irmãos, a vossa mente acima de tudo, no intuito de que Deus é amor e Ele é amor absoluto. Deus não te quer chorando, Deus te quer sorrindo. Ele te quer prosperando. Deus não criou o pecado. Deus fez a lei de causa e efeito e a lei do livre-arbítrio. As consequências para nós é apenas o fruto dos nossos atos. Nunca questionai Deus sobre o amor dele. Nunca barganhai com Deus. Nunca buscai a religião para se comunicar com Deus. Não entrais nesta casa espírita que é de essência, de pilares, de base cristã, em busca da comunicação com Deus. Vocês não vão encontrar a comunicação com Deus aqui, porque em verdade eu vos digo, nós só comunicamos com Deus porque cada um de vós trouxe o Deus que habita em vocês para estar em nossa presença. A conexão só há porque vocês estão aqui. Se tirar a presença de vocês, não há nada nesta casa. Nem nesta, nem na Capela Sistina, e nenhum outro templo religioso, porque Deus está na nossa essência. E nunca deixei que ninguém te falais o oposto disso. Porque se quer comunicar com Deus, o faça em sua cama, no seu espelho, em sua casa. Se estiver aqui, estaremos na essência de Deus, porque vós sois Deus. Entenderam isso? Josi, no caso, você consegue ir lá e analisar que esses espíritos não eram o que eles se mostravam. Sim. Né? Agora, um médium, um vidente, um sensitivo que ia lá, ele ia ver eles como angelicais. Sim, exato. Então, e aí? E eles não estavam fazendo bem, estavam fazendo, Sim. interferindo na vida da pessoa, atrasando. Sim. Né? Outra coisa, esses angelicais que andam com essas capas escuras, essas capas têm capuz ou não? Capuz. Como que você, médium vidente, vai, ou sensitivo, vai saber que ele é um angelical, transvestido para não ser visto e não ser valorizado dessa forma, né? Não atrapalhar o trabalho dele, ou se
vai pensar que ele é um mago negro, que ele é um Exu, que ele é uma outra. Por exemplo, os espíritas, se vê uma entidade dessa no trabalho, de outras casas, de apometria, de outras coisas, e fala, nossa, aqui tem um mago negro. Nossa, aqui tem um Exu. Entendeu? Sim. Tem o maior preconceito, porque eu presencio isso toda semana. Sim. E a gente nem. Eu não vou poder falar assim, não, gente, ó, olha melhor, joga a coisa aí, pra ver se é verdade que é o mago negro não é a coisa, porque a pessoa já vai pior, vai me tirar até do trabalho de música. Vamos trazer um pouco de história, porque não há como explicar o presente sem analisar a história. Quando falamos de médiuns, nós vamos encontrar médium na doutrina espírita, que foi codificada em 1856, ou seja, é logo ali. E quando caímos no Pentateuco, o livro que cuida da mediunidade é o livro dos médiuns. Ali há todas as respostas para que o médium consiga absorver. Porém, está em uma escrita dos séculos passados, ao qual houve uma tradução, que por muito, uma palavra francesa pode haver 2, 3 significados da língua portuguesa. Então houve muita mudança, transformando até conteúdos do livro dos médiuns. Então, a base para o médium encarnado, em termos de doutrinação, de aprendizado, é o livro dos médiuns. Ou seja, é muito pouco tempo. Há de haver ainda séculos à frente para que o médium encarnado tenha total bagagem cognitiva e doutrinária para exercitar esta vertente. Porque, em verdade, eu vos digo, quando Douglas tem dúvida quanto ao espírito e à procedência do espírito que se manifesta, ele simplesmente retorna ao Pai. Pai, se és algum espírito para me fazer o mal, se ele está em minha presença é porque eu devo. Então, imediatamente, ele se reporta. Se eu te devo, pode jogar para outra vida? Ele trata a situação com bom humor. Porque o espírito trevoso, ele se incomoda com o bom humor. O espírito trevoso, ele quer impor a sua presença pela autoridade. Então, o espírito trevoso, ele se manifesta em uma forma viril, em uma forma imponente, para impor por medo. Então, quando o médium tem a percepção e consegue este aprendizado, que não está no livro dos médiuns, está no aprendizado acadêmico diário, no empírico, nos atendimentos, nos estudos que, logicamente, ele participou de todos. Então, ele já tem essa bagagem por empírico, por aprendizado, por amostragem. Então, ele imediatamente usa o bom humor. Se é um espírito bom, o espírito bom dá risada e troca piadas com ele. E ali há uma comunicação segura e há uma conversação. Há a mensagem que precisa ser passada. Se és um espírito trevoso, imediatamente ele tenta impor o seu respeito sendo mais rude ainda. E quando o espírito trevoso é rude e o médium consegue perceber, ele fala assim, não quero. A hora que o médium, por livre-arbítrio, fala, não quero, este espírito trevoso some. Mas este aprendizado não está no Pentateuco. O aprendizado está nas palestras semanais, nos atendimentos semanais. E isso, infelizmente, não é factual a todos. Apenas alguns. E esta oportunidade que temos de trocar informações, de transferir este conhecimento empírico, facilitará as próximas gerações. Nós estamos falando de 300, 400 anos à frente, ao qual os médiuns de hoje desencarnarão, farão uma análise da sua trajetória mediúnica, se arrependerão, colocarão em prol a próxima, com outra mediunidade, com mais bagagem, até que seja de fato, lá à frente, ter a oportunidade de identificar por clareza, com clareza racional, o que é um espírito bom, o que não é um espírito bom. Repito, quando abraçamos o médium, a beleza desses espíritos era irradiante. Eles passaram uma imagem para nós de perfeitos, de angelicais. Só que entra no contraponto de que conhecemos espíritos angelicais e não se transvestem daquela forma. Não há necessidade de um espírito angelical se mostrar angelical, porque ele já rui naquilo que é a vaidade. E que é literalmente o que nos aprisiona neste planeta é a nossa vaidade, é o nosso orgulho. Então, por que um espírito se transforma em excelsius, se transforma em angelical e precisa se mostrar que ele é anjo? Com o intuito de quê? A não ser para se firmar no seu ego ou para mostrar a sua superioridade ao outro, isso já é completamente o oposto do que é ser angelical.
Então, a maneira com que eles se transvestiram, só encontramos isso há séculos e séculos atrás, voltando até em milênios. E não há uma coerência com hoje. Então, até hoje eles tentaram nos lubridiar, mas fazendo análise mais de perto, vamos filtrando a beleza angelical daquele local e vamos vendo que as suas raízes estão nas trevas, não estão para o céu, estão para as trevas, para o núcleo da terra, não para o palácio de cristal, que é o expoente de toda a cisterna das cidades espirituais que comunicam com o Pai Celestial, é a comunicação para os céus. Não é para os céus porque está nos céus, não, porque o excelsus de Deus não está neste planeta, está no universo. E o universo é para cima, não é para baixo. A não ser se você passar pelo núcleo da Terra, você vai encontrar o universo do outro lado. Mas, em suma, é para o alto. Analisando as raízes, vamos identificar que o que alimenta esta beleza angelical era treva. Era treva. E muitos espíritos que lá desencarnaram, que lá foram presos, maltratados, estão reféns até hoje. É o fruto da perturbação do encarnado, ao qual separa um espaço geográfico, terreno, e transforma num presídio por décadas e décadas, colocando, no caso este, era um local semiaberto, ao qual gerou tragédias e tragédias para a raça humana, agravando-se muito alguns débitos. Prisioneiros inocentes chegaram lá e tiveram suas vidas arrancadas de maneiras inenarráveis. E lá estão até hoje, fazendo com que as trevas lá fizessem um castelo. E o castelo é angelical sob estandarte religioso. Isso é perigoso. Então, estamos aqui para mostrar a vós que o dogma é perigoso, o medo é perigoso. Ao médium, aos trabalhadores, eu sempre recorro à análise dos fatos. Assim como Jesus diz, conheces uma boa árvore pelo fruto que ela dá e não pela imponência que ela tem. Você conhece se a árvore é boa de fato pelo sabor do fruto dela, não pela imponência dela. Pode ser uma bela árvore frondosa, porém estéril. O fruto amargo. Então, conhece-se a árvore pelo fruto. E, infelizmente ou felizmente, o fruto não é. Colocou a semente, sai o fruto. Precisa criar raízes, criar toda uma estrutura para, enfim, a tempos oportunos, você ter o fruto. Esta é a análise. A análise de um trabalho não se mede pelo pouco tempo, se mede pela constância, pela oscilação que todos os trabalhos têm, mas que sempre se mantém firmes no propósito da caridade e da fé. Ao médium resguardo. O livro dos médiuns é um norte, mas não há as respostas para o tempo contemporâneo. Há nele respostas para décadas atrás, não hoje. Hoje o mundo espiritual se transformou demais. É um outro plano espiritual do que se encontrava na França ou na Terra há século e meio atrás. É uma outra realidade. E precisamos estar sempre prontos para o novo. Talvez, neste quesito, a crença espírita kardeciana se fechou. Ela se fecha no Pentateuco e não aceita a linguagem contemporânea. Talvez aqui ela está repetindo os passos de outras crenças, porque a Igreja Católica teve origem no cristianismo, porém ela não se tornou a Igreja cristã, ela se tornou a Igreja Católica, ao qual Cristo é o norte, mas, em cima de tudo, ela tem um estandarte sobre Igreja Católica, Apostólica Romana, que é apenas a extensão do Império Romano. Então, a religião, eu já disse a vocês em outros estudos, a religião é hoje um dos maiores inimigos para aquele que quer se libertar. Ela é um empecilho hoje. Mas então por que ela existe? Porque ela é necessária. Já disse a vocês. Então, vivei a sua fé, a sua crença, a sua religião. Mas nunca deixe a religião te colocar medo algum. Você é livre, você é poderoso, você é raridade. Deus está contigo. As dores que te visita é consequência das dores causadas por ti mesma, nesta ou em vidas passadas. E a vida segue. Ô Josi, é assim, as crianças espirituais, eu queria saber da alimentação delas lá, e assim, como que quanto que ela tem que reencarnar? Quanto tempo ela pode ficar lá? Por que umas crianças estudam, outras não estudam, outras dizem assim, eu estou estudando porque eu vou ser um juiz de direito. A
veio lá, que já aprende as palavras difíceis, tudo, quanto tempo ele vai ficar lá para estudar, para estar pronto para reencarnar? Você fez uma das perguntas mais interessantes e que ao longo desta década de que estamos na vossa presença, podendo comungar de conhecimento, acredito que nunca fora feito. Você fez uma pergunta inédita nesta década. Muitas perguntas se repetem, mas a tua pergunta, ela é inédita. De fato, nesses 10 anos que estamos, pouco mais de 10 anos nesta casa, nunca fora feita esta pergunta. E a resposta é interessantíssima. E até nova para o Douglas, porque como vocês nunca perguntaram, eu e o Douglas nunca conversamos sobre, porque ele também não me pergunta nada. Ele tem medo de perguntar, ele me disse. Ele tem medo da resposta. Coragem de perguntar ele tem, mas ele tem medo da resposta. São duas, né? Sim, vamos falar sobre a necessidade de haver espírito criança. Vocês nunca se indagaram sobre isso? Por que há a necessidade do espírito permanecer no invólucro de criança? Conta da ligação que tem que ter com a família? Não. Vocês nunca se indagaram? Por quê? Qual a necessidade? Qual a necessidade? É uma indagação que deveria ser a suma, a primeira. Se você analisar pelo prisma de que Jesus falou, vinde a minhas crianças, pois essas são puras e inocentes de coração, sim. Porém, Jesus estava falando das crianças encarnadas e não desencarnadas. Desencarnadas é um espírito milenar com toda a bagagem milenar. Esta deveria ser a indagação. Qual a necessidade de um espírito milenar se tornar prisioneiro de um perispírito criança? Qual a finalidade? Sendo que o espírito, por essência, ele é liberto, ao qual ele permanecer num corpo de criança, ele se torna refém e prisioneiro deste corpo, ao qual imputa a ele trejeitos e memórias infantis, ao qual não é proveitosa para o aprendizado e o engrandecimento. E muitos nem sabem há quantos anos estão lá. Exato. E naquela idade, quantos anos você tem? Não sei. pega, se aprisiona num perispírito de 7 anos por 70 anos. Se aprisiona num espírito infantil de 10 anos por 100 anos. Não é um castigo porque não existe castigo. É preciso olhar, eu vou explicar a vocês e vocês vão entender a lógica. Vocês vão falar, é tão óbvio. Mas deveria ser a indagação. Deveria ser o questionamento. Criança, ou ela era adulta e foi restringindo para ser criança para ficar mais perto de nascer. Vamos chegar. Deixa eu responder. Não é atrair empatia? Sim. Não. Olha como é bem simples. E vou usar o exemplo que ela me deu. Vamos supor que na vida passada um espírito teve a capacidade cognitiva aumentada para ser um juiz de lei. Só que ele deveria executar esta função de juiz de lei com generosidade, com amor e benevolência. Porém, quando for a ele alçado para ser o juiz, ele entrou no seu orgulho, na sua vaidade e se aprisionou. O bem que ele poderia ter feito, ele não fez. E tudo aquilo que estava escrito para ele progredir, ele não progrediu. Então, ele agravou uma situação. Nós nascemos no útero para cumprirmos algumas missões. O não cumprimento desta missão nos agrava alguns débitos, nos aprisiona naquilo que ofertamos a melhora. Então, este espírito nasceu, fora-lhe ofertado uma parte intelectual maior do que as outras, porque um espírito encarnado mais inteligente que o outro não denota inteligência espiritual. Denota que for ofertado para ele ter mais acesso às suas memórias espirituais para lhe facilitar a sua transição missionária naquilo que o prosperará como espírito melhor, processo de lapidação. Correto? Então, esse espírito nasceu, se formou, chegou ao ponto de juiz. Ele cumpriu a primeira etapa. Porém, a segunda etapa era para ele ser um juiz generoso e bondoso, justo e correto, e não se transviar do progresso moral. Chegando lá, ele se corrompe aceitando a propina de cá, a propina de lá, corrompe outros, e para manter-se esta volúpia material, acaba se agravando mais e mais e mais e mais.
ao qual, quando ele atinge o ápice de ser juiz aos seus 30 anos, até a sua aposentadoria aos 75 anos, ele agravou muito, 45 anos, ao qual ele poderia ter feito bem e não o fez. Ele se transviou do percurso, lesando e contaminando muitas pessoas na sua trajetória. Ao desencarnar, ele desencarna altamente endividado, com dívidas que ele não tinha antes. Contraiu nesta. Por 45 anos, ele contraiu dívidas. Chega no plano espiritual, muitos oram por ele, a vida passada dele era um espírito bom, porém ele veio a errar gravemente nesta vida, e há muita intercessão. Ao desencarnar esse juiz, ele vai para o umbral, inevitavelmente, umbral psíquico. Qual que é o umbral psíquico desse juiz? A autoridade. Eu sou a suma autoridade. Se você se julga isso aqui, quando está encarnado, ao desencarnar, você vai encontrar alguns espíritos que são uma suma superioridade a você, que vai te fazer escravo deles, para te mostrar pela dor que você não era mais do que nada quando estava no corpo. Que agora no plano espiritual, todo o chicote que você ergueu, você será açoitado. Lei de causa e efeito no plano espiritual. E lá ele vai ficar aproximadamente 15 anos no plano espiritual. Esse juiz desencarnou com 85 anos. Quando ele vai para a pátria espiritual, o perispírito dele é de 85 anos. Ele não voltou a ser uma criança do nada, do além. Ele é a cópia do corpo que ele tinha em vida. Ficou ali 10, 15 anos no umbral. E muitas pessoas oraram por ele, porque nos 30 aos 75 anos ele fez bem. Ele ajudou algumas pessoas. Algumas pessoas tinham gratidão por ele. Guardem esta palavra, que vou voltar nela depois. As pessoas que guardam gratidão por você. Guardai essa informação, que lá na frente eu vou voltar nela. 15 anos no umbral, ele desperta e é trazido para uma cidade espiritual. E ele começa a se arrepender dos atos, porque ele começa a ter reflexão do que ele tinha como menção ao entrar no útero e o que ele errou e agravou. Lucidez. Ele tinha essa altivez de raciocínio para saber aonde ele equivocou-se. E ele pergunta, o que posso eu fazer? O perispírito dele está tomado de um juiz imponente. Não tem problema. Ele está tomado perispiritualmente pelo juiz que ele foi. Ele está tomado perispiritualmente com a energia que ele tinha naquela vida que ele foi juiz. Da forma que ele desencarnou. Desta forma, com esse magnetismo, todos os espíritos que o cobravam facilmente o identificavam. Porque ele estava na mesma forma perispiritual. É quando você conhece uma pessoa na sua vida, passa anos, você cruza com ela na rua, você a reconhece. O perispírito é uma cópia. E quando estamos no plano perispiritual com agravamento de jornada e vamos andando, os espíritos nos reconhecem. Ah, você aqui, você me fez tanto mal e você não respira. Porque você começa a encontrar no plano espiritual aqueles que você fez mal. Ele está com a vestimenta fotogênica daquela vida. Não. Vou continuar, calma. Aí é ofertado a ele, na cidade espiritual, fala, olha, se você permanecer no plano espiritual com esta vestimenta perispiritual, você não vai ter paz. Imaginem vós, numa analogia rápida, o Hitler desencarnado andando com o semblante fisionômico de Hitler. Ele ia aonde? Não há como, correto? Logo já iam linchá-lo. É a mesma coisa. Então, é ofertado, fala, olha, devido a essa última grave imersão sua no corpo, você teve vários desafetos, muitos, ao qual impossibilita você, por momento, reencarnar. Mas temos uma maneira de desconstruir. Você vai para um útero, ao qual prestará um serviço para os pais. Esse casal precisa receber um filho, ao qual este filho desencarnará com 7 anos, porque é uma missão do pai e da mãe. Esses dois espíritos precisam passar por um karma de perder um filho com idade infantil.
E você precisa iniciar a desconstrução desta personalidade perispiritual. Como? Adentrando no novo útero. Porque se você adentra no novo útero, inevitavelmente, o teu perispírito adulto se transforma num perispírito fetal, para fazer acoplação de massas e biomas perfeita para que você ganhe a vida. Então ele recebe esta oportunidade, esta dádiva, este presente divino para vir em um útero para a desconstrução perispiritual de sua estigma da vida última. E para ser o meio cumpridor do pai e da mãe, que enterrarão-o com 7 anos de idade. Então ele nasce, é festejado, aquela família festeja aquela criança, ama aquela criança, faz tudo pela criança, e com 7 anos a criança tem uma morte súbita, um acidente, qualquer outra forma, e ela desencarna. Quando uma criança de 7 anos desencarna, ela vem para a pátria espiritual com uma cópia do seu corpo carnal, o perispírito de uma criança. Se esse perispírito de uma criança retoma a consciência da vida última e se transforma no perispírito último, ele vai ser visto, ele vai ser encontrado por seus algozes, ao qual é ofertado a ele uma estadia nas escolas infantis do plano espiritual, ao qual o que ele vai estudar? Direito. Mas ele não está aprendendo nada, porque já está nele. Ele já foi um senhor de lei, ele já tem todo o conteúdo. Ele só está sendo estimulado agora nesta matéria perispiritual infantil para que aqueles que ele lesou, aqueles que ele fez o mal, não tenham facilidade em o encontrá-lo. Mas esse caso especial, ele não lembra das coisas do direito. Porque ele desencarnou com 7 anos. Quando ele descobre uma palavra difícil, sabe? Aí ele fala assim, nossa, olha a palavra que eu aprendi, e fica falando aquela palavra difícil. O que te transforma num ser adulto? A consciência adulta. Se um perispírito infantil absorver a consciência adulta, o seu perispírito se torna adulto. Ele volta a ter aquela figura, aquela personificação. E qual o tempo que esse espírito necessita ficar como criança? Os 40 anos, 45 anos que ele fez o mal e o dolo. É um tempo que você fez o mal, é o tempo que demora para você se desfazer daquela energia. E nesses 40 anos que ele fica lá aprendendo e mudando, ele vai crescer ou vai ficar com 7 anos? Ele fica com 7 anos. A ideia é, esse perispírito com 7 anos, com 3 anos, com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, seja a figura identitária de idade que for, sair dali para uma câmara reencarnatória. Exato. E quando você pega um perispírito infantil, que ficou 45 anos numa escola infantil, aprendendo sobre aquilo que ele errou, porque você fica numa escola infantil não aprendendo a língua portuguesa, ou a língua inglesa, ou a língua espanhola. Você fica aprendendo as lições morais do seu erro, do seu fracasso, para que esta se contraponha quando você encontrar-se num corpo de novo. Então, o que acontece? Olha como que isso é tão simples. Este espírito, que era um juiz, desencarnou, ficou no umbral e, para poder ter uma vida plena, precisou reencarnar, desencarnar como criança, ficar no plano espiritual como criança por um tempo absoluto, ao qual os espíritos que o perseguem desistam da sua perseguição e coloquem-se em rispe, para ele reencarnar para ter uma vida plena de novo. Se esse perispírito ficou 45 anos na figura perispiritual de uma criança, ao adentrar no útero, ele vai ser um adolescente infantilizado. Ele demorará, ele tardiará para ser adulto, porque ele ficou muito tempo no plano espiritual como criança. Conhecem adolescentes que agem como crianças? Conhecem adultos que são brincalhões, fanfarrões como crianças? O que é a materialização desses adultos brincalhões que ficam como crianças? No plano espiritual, eles estavam no perispírito de criança e adentram num feto da idade perispiritual infantil para a idade fetal. Ele não volta a ser adulto para ser feto. Assim como uma criança abortada no útero, o perispírito é de um feto. Isso é um outro propósito. É um outro desígnio. Isso é para voltar à fisionomia perispiritual do reino nominal.
isso podemos falar depois. Mas este que ficou 45 anos como criança, recebendo ensinamentos de criança, por que se trata uma criança no plano espiritual como criança, sendo que ela é um espírito milenar e todo o conhecimento está dentro dela? Porque se ela desnudar o seu eu, ela imediatamente cresce. Se um espírito infantil desnudar o seu conhecimento da vida última, imediatamente o perispírito infantil cresce e volta a ter o mesmo traço da vida última. Se você volta a ter o mesmo traço na vida última, pôr o pé na rua, eles vão te encontrar. Entenderam? A pergunta é, qual a necessidade de um espírito milenar, conhecedor, sabedor de todas as suas vidas, com todo o conhecimento, se limitar e cercear em ficar vivendo décadas sobre o estigma de ter 7 anos de idade? Para fazer-se passar o tempo para que ele não seja mais objeto de seus algozes, de seus obsessores. Existe amor maior de Deus nesse caso? Olha Deus agindo. A pergunta é, qual a necessidade evolutiva de um perispírito ficar na idade infantil? Nenhuma. Não há evolução em um perispírito em idade infantil. Não há. É necessidade para que você possa ter uma vida plena. Qual é o que define um espírito para viver na idade infantil ou não? A sua não maldade. Os atos que ele cometeu não fora de perversidade, fora de oportunismo, fora de ocasião, não fora premeditado. Então, nos traços do espírito, não é maquiavélico, não é tirânico. Ele apenas se perdeu pelo material. Não tendo um histórico de perseguição, de inquisidor, de nada, ele recebe a dádiva divina de ficar tempos como uma figura de uma criança, para que aqueles que o perseguem se esqueçam dele e volte ele numa outra roupagem para fazer de novo. Todos os ensinamentos que se dá a uma criança são ensinamentos morais, para fazer-se erguer esse ensinamento moral, para prepará-lo para o próximo útero. Um espírito criança está mais próximo do próximo útero do que um espírito adulto. Não é uma prisão, não é uma punição, é uma dádiva, é um presente de Deus para espíritos bons que se transviaram na sua jornada. E precisa desta quarentena, desta reclusão, em uma outra forma, para que ele possa continuar o seu progresso. Longe disso, ele não conseguirá progredir. E ficará como criança, terá trejeitos de criança. E se ficar muito tempo no plano espiritual como criança, serás um adulto brincalhão, serás um adulto criança. Por isso Serás... tem filhos com 30 e poucos anos que dizem que ainda não são maduros, não saíram da adolescência. Sim, existe. Mas o grande traço da personalidade está em ser uma criança sempre. São espíritos que são exímios profissionais, são espíritos que têm a sua vida equilibrada, mas que numa festa são os contadores de histórias, são os brincalhões, são os piadistas, são os comediantes, são os espíritos brincalhões. Por mais idade que ele tenha, ele ainda é uma criança, porque ele ficou muito tempo no plano espiritual, recebendo ensinamento como se fosse uma criança. Ele vai permanecer no corpo carnal ainda com aqueles ensinamentos, ao qual, se você ficar sisudo demais no plano espiritual e nascer, tu vai ser uma criança sisuda. Há crianças com 4 anos que parecem um senhor de 50. Sim. Quando você olha, o perispírito era de 80 e reencarnou e continua com o aspecto da imponência dos 80. Essa personalidade você traz para o corpo. Qual a finalidade das crianças que ficam, da alimentação das crianças lá, e essas crianças que trabalham para produzir o próprio alimento? Tem alimento de horta mesmo, os matinhos, as coisas para comer. Não é para o Douglas sair, não. Sim. É porque eles vão ser agricultores? Não, de forma alguma. O que acontece se você não alimenta uma criança? Uma criança é uma criança. O que acontece se você não alimenta uma criança? Ela chora. Não morre não, ela chora primeiro. E muito antes de morrer. Correto? Quanto mais for, mais ela chora. Se você está no perispírito infantil, você não passou pelo desmame, você não passou pela a sua liberdade, o seu intelectual de decidir o que você quer, a hora que você quer comer ou não. Você é uma criança. E como é uma criança e você não pode deixar e permitir com que ela desperte para a vida última, você tem que tratá-la como criança. Então vai ter mamadeira, vai ter comida, vai ter papinha, vai ter horta, vai ter tudo. Tudo num campo imaginário. Campo doce, algodão doce, pirulito, vai ter tudo. Com a vantagem de que não existe cárie. Então você pode comer quanto doce você quiser.
nem diabetes, nem engorda, nem nada. Por quê? A missão de estar no perispírito infantil é não deixar o perispírito ter acesso à sua vida adulta última. Então você tem que mantê-lo. E para manter uma criança, é uma criança. Se ela mamava, ela tem que mamar. Se ela comia, ela tem que comer. Se ela comia papinha, tem que dar papinha. Então é uma necessidade estereótipa, mas não uma necessidade espiritual. A necessidade espiritual não está na alimentação. Pelo contrário, a alimentação, a bebida, a necessidade de dormir são aprisionamentos do perispírito e do espírito à vida material. Porque em espírito não precisamos dessas necessidades biológicas. Todas essas necessidades, alimentação, bebida, sono, são necessidades do corpo biológico para que ele perpetue a espécie. A finalidade animal do reino nominal. O espírito não tem do corpo biológico, ele não tem a necessidade do orgânico, do biológico. Mas, porém, se a sua mente é prisioneira da matéria, você, em espírito, será prisioneiro de sua mente. Então, uma criança que precisa ficar no estereótipo de criança, ela precisa receber as coisas que ela tinha na matéria. Senão ela desperta. Ela vai chorar, ela vai fazer birra, ela vai se revoltar. Porque está muito distoante o que ela era uma criança na matéria, para agora ser uma criança no plano espiritual. Repito, não há necessidade alguma de ser criança no plano espiritual para processo evolutivo. Aí você pode me perguntar, e o erê? Aí caímos nas crenças. O erê. Caímos nas crenças. Caímos nas religiões de matrizes africanas que cultuam Cosme e Damião, aqui na pátria, que tem o erê como um guia. O perispírito do erê é, de criança, apenas para se manifestar no médium que crê nele. Porque se um espírito precisar se manter como criança para todo sempre, apenas para ser um símbolo de um erê, ele não prospera, ele não progride. Ele se aprisiona. Não há sentido algum no espírito se aprisionar. Nenhum. Por muito, os uerês que se manifestam na Umbanda têm milhões de anos. São espíritos de túnicas negras, mas que para se fazer crer o encarnado, a túnica que ele coloca é de uma criança. E ele se mostra como uma criança. Não há necessidade alguma de nos tornarmos prisioneiros de um estereótipo. Não é progresso. Assim como não há necessidade alguma de nos tornarmos estereótipos sexuais. Você está falando com um homem, com espírito de mulher, com espírito de homem, quem é você? Não há. Nesse estudo hoje já passou aproximadamente 7 espíritos. E não há necessidade alguma do Douglas perguntar se quer o nome. Ele simplesmente vê o fruto. Analisa, permite ou não. Porque não há estereótipos no nome capaz de mudar ou não o enredo e o estudo da noite de hoje. O progresso não está no estereótipo, está na obra, está no progresso. Repito, a urgência do espírito é progredir. Esteja ele no plano espiritual, esteja ele no plano carnal. O plano carnal, o progresso é mais fácil. Estar encarnado é uma fração da dificuldade. Guardem esse ensinamento. Vós que reclamais da sua vida de encarnado, guardai esta informação. Estar encarnado é parcelar a dor nas Casas Bahia, em 78 vezes. Vocês vivenciam apenas uma fração da dor de tua alma. É Deus te dando a oportunidade de ter um corpo para pagar uma fração a si mesmo, porque o único devedor é você e o único cobrador é você, a resgatar as suas faltas em parcela. Esta vida é uma fração da tua dívida. Ela não é a dívida inteira. Alguns falaram assim, estou perdido. Guardai essa informação. Estar encarnado é uma dádiva, é um presente. Eu falo isso a vocês sempre. A oportunidade de ter este corpo que revestes a tua alma é ímpar. Aproveitai com toda a sua força, amai o teu corpo e tua vida de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque nele, junto com o teu coração, bate o coração de Deus que vive dentro de cada um de vós. Respeitai isto, honrai isto, amai isto.
Encontrai nas dificuldades da vida oportunidade de ser melhor, não de forma punitiva. Não enfrentai a vida como uma punição. É uma fração daquilo que precisas aprender para ser melhor. Aproveitai e segui sempre. Ok? No plano espiritual é muito mais difícil. Somente eu tenho que fazer uma ordem. Existem muitas perguntas. Guardai essa informação. Quantas vezes, em vossa dificuldade da vida presente, vocês pensaram em ser criança para fugir dos problemas? Já pensaram nisso? O que não é isso, senão uma reminiscência de quando estavam no plano espiritual, precisaram estar em perispírito infantil para fugir de quem te persegue? Entenderam? Como é lógico, como é simples? Se guardas na tua consciência o desejo de voltar a ser criança para não enfrentar o mundo como ele é, Deus oferta isso no plano espiritual como uma rota oportuna para que você respire e reconstrua a sua fortaleza para novamente ser um adulto e ter as responsabilidades de adulto. Percebe? Só que no corpo não pode. Não adianta mudar de CEP, de estado, de país. Quem tu és permanece contigo. Esteja onde você estiver. No plano espiritual, não temos muito mais a não ser pedir a Deus para virmos no útero e desencarnarmos rápido, para podermos passar por esses estágios, para libertarmos-nos das dores que nos consomem. Entenderam? Estar encarnado não pode fazer isso, isso é majestoso, isso é benéfico, porque o encarnado tem defesa biológica contra o plano espiritual. Se você ficar na luz, as trevas não te pegam, porque o teu cérebro não permite. Guardaram essa frase? Se você ficar na luz, as trevas não te pegam, porque o teu cérebro te protege. Só que se você entorpece o cérebro, você manda a sua proteção natural para longe. É seu livre-arbítrio. Mas Deus te deu um corpo com capacidades eletromagnéticas de expelir o mal. Com um único ensejo, caminha na luz, que então as trevas não te alçam, porque o teu Deus, que habitas em você, criou um cérebro capaz de ofuscar o mal. Cuidai dele, do corpo, que faz parte do cérebro, da mente, que é a emancipação do cérebro, e da alma, que é a origem da racionalidade e do conteúdo que cada um traz em sua jornada. Isso era a tua resposta. Ok? Calma, calma. Nós vamos aqui. Aí nós temos alguém que ergueu a mão lá atrás. Vamos aqui no Paulo, aí já vamos lá, aí retornamos aqui. Aí vamos aqui. Eu vou ver aqui depois. Ah, pode ser. Sim, pode ser. A calunização, ela é envolta de fé. E a fé é um sentimento sagrado. Não temos olhares mais próximos ou micro sobre o ato de calunização. Porque o ato de calunização, ele é um pouco contrário do que aquilo que ensinamos. Mas ele faz ligação do que aquilo que respeitamos. Entenderam isso? O ato de calunização não faz parte do escopo daquilo que ensinamos. Mas a calunização conecta aquilo que para nós é sagrado. Então vamos falar sobre isso. Quando nós falamos que não é meritório endeusarmos, idolatrarmos, é porque essa ação de um encarnado ou de um espírito de endeusar, de idolatrar, aguça para o outro a vaidade. Então, aquele que idolatra alguém, ele só está fazendo mal àquele que é idolatrado. Então, a questão de santificar por obra não é algo que nós ensinamos. Pelo contrário, nós ensinamos o oposto. Nós ensinamos a vós, se você tem um santo em tua casa e você é devoto a ele e é tua fé, está tudo certo, porque o seu ser devoto, a tua fé para nós é sagrada, ela é intransferível e imutável, é sagrado, nunca mexeremos. Mas se através da sua fé, você começa a idolatrar aquela pedra, aquele gesso, aquela madeira, ao ponto de colocar em um bem material, mesmo que seja a imagem de um santo, a prosperidade da tua vida sem ser a tua responsabilidade, você está sendo, digamos assim, agindo na ignorância. Porque você está colocando em algo aquilo que é de tua responsabilidade.
Isto leva a esta fé utópica, esta fé oca. Então, isso nós não ensinamos. Nós ensinamos a vós. Deus não está no gesso, não está na madeira, não está no mármore, não está nas pedras, não está em nada. Deus está em ti. Quer ver Deus? Olhai no espelho. Estás olhando diretamente para Deus. O reflexo que te apresenta é Deus. Agir com cordialidade, com gentileza, com amor, com o reflexo que está no espelho. Então estarás amando o Senhor teu Deus. Entende? Quando partimos para a questão da canonização, estamos pegando uma figura entre os encarnados, delegando a ele o objeto da cura, o objeto do milagre, e colocando em patamares santos para uma população terrena que ainda não superou a idolatria. E aonde vem a idolatria? Das igrejas da Grécia Antiga, que veio ser comungada pela Igreja Romana, que veio ser comungada pela Igreja Católica. Quando o protestantismo se arremete da Igreja Católica, um dos primeiros ensinamentos, e está no Novo Testamento, é a não idolatria a santos, a imagens. Porque é o oposto da Igreja Romana, que era a idolatria aos deuses dos Olimpos, aos deuses dos planetas, a grega e a romana, que é a mesma coisa, só mudando os deuses. É a não idolatria. Vem a igreja protestante e rompe com a idolatria. Porque em 1500 já era sabido pelos estudiosos do clérigo que essa idolatria fazia muito mais mal do que bem. Ao qual você ficar idolatrando imagens, você esquece de prosperar. Você abdica-se das suas propriedades de ser melhor, colocando na propriedade de um santo, de uma pedra, de algo, aquilo que te cabe. Isso é completamente o afastamento do progresso da alma. E o protestantismo identificou isso no século V, no século XIV, 15º, 14º, e colocou isso na fé. Por isso que os evangélicos não idolatram imagens. Porque isso é um ensinamento cristão, ao qual as imagens é um ensinamento antigo, é um ensinamento da igreja grega. Ok? Então, quando falamos isso de transformar uma obra em santa, estamos falando de colocar ela num estandarte, num pedestal, em uma imagem. Idolatrar essa imagem, ela é perturbadora, ela não é progressiva, ela não progride, ela não te traz prosperidade. Ao qual não é o que ensinamos, mas ela se linka àquilo que é sagrado para nós. Enquanto houver a fé que liga as pessoas àquela santidade, àquela imagem, então é sagrado. Então, se você perguntar, é certo ou não, eu te digo, toda árvore que meu pai não plantou, quando essa se tornar estéril, ele arrancará. Palavras de Jesus. O que esse ensinamento de Jesus nos mostra? Se existe a igreja, se existe esse ato, e se existe pessoas que se conectam pelo mister sagrado da fé a esta imagem, é porque o fruto ainda é bom, mesmo que sejam poucos. Quando este fruto for ruim, tudo se esvairá por terra. Quer um exemplo? Quantos santos vocês acham que existem? Muito. Não. Calunizado pela igreja, correto? Me falai um santo aqui que você já fez alguma promessa. Antônio. Eu tenho uma história que quando eu era criança, eu tive um problema nos olhos. Eu ia ficar cego. E a minha avó, que é uma católica, ela fez devota a Santa Lucía. Sim. E eu fui curado. Sim. Este é o ponto. É a fé da sua avó. Não é algo que ensinamos porque não é factual. Porém, ele emana uma energia que conecta as pessoas a uma fé. E a fé sagrada. O que move a montanha? Ele não falou que o Santo Antônio te dava casamento, mas falou que se você tiver fé, você pode até casar. Você move, vem cá, vai para lá. É a fé. Então, não temos como ensinar, porque não é factual, é uma utopia. A questão da santidade. Isso remete e conecta aquilo que eu disse a vocês na abertura. O Espírito que se santifica, o último que ele quer é a imagem santificada. Correto? Porque a santificação é a desmaterialização total. Então, ele perde a persona que ele tinha na Terra. Então, o Espírito que emancipou, o Espírito que se tornou um santo de fato, um anjo, ele perdeu as características humanas. Então, você está cultuando a imagem humana de algo que já nem existe. Mas existe a fé. E quando existe fé, meu irmão, pode ser o que for, é muito sagrado.
É muito sagrado. Mas o que aconteceu com esse menino aí, o espírito dele lá em cima? Ele se santificou, ele é perturbado cada vez que o povo fica pedindo coisa para ele. É interessante a sua pergunta também, mas aí eu não conseguiria responder todas as outras que ainda há por vir. Se houver tempo, retorno e podemos conversar um pouco mais. Ok? Ela quer saber se o espírito que se santificou, Madre Teresa de Calcutá, ela emancipou e se tornou um espírito luz. Ela sofre essas orações? Ela é perturbada pela fé dos outros? Porque ela tem serviço lá em cima também. Aí eu fico chamando ela aqui embaixo, ela fica lá trabalhando, ela vem trabalhar para mim. Eu vou explicar isso tecnicamente, porque não há outra explicação. Eu explico isso depois, logo em sequência. Sim. Eu explico isso, e a explicação é tão simples. A explicação é simples, de fato. A explicação é tão simples quanto a estranheza da pergunta. A explicação é muito simples. Vamos continuar. Repito só, quem te curou foi a fé da sua avó, não a santa ou nada. A santa só foi o meio de que a fé exista, porque ainda precisamos de um meio para identificarmos a fé. Percebe? É só por isso. Boa noite. No gancho da alimentação, como criticariam as oferendas, né? As alimentações dos locais cultos, como quiser chamar, e algumas religiões orientais fazem aquela culto aos antepassados com alimento também. Não se pode jogar nos africanos só. Sim. Já os orientais ainda fazem aquele negócio de arrozinho, e algumas pessoas ainda botam o cafezinho para cima do Benedito. Sim. Né? Então eu digo assim, como que ficaria, por exemplo, pela lógica espiritual, né, a dedicação de eu vou oferecer um prato de quiabo passando não sei o quê. Eu vou oferecer o frango, os cortadinhos do frango, eu pagando 4 frangos. Vou oferecer um frango, não sei o quê, para arranjar um emprego. Fazer não sei o quê, vou botar um negocinho de arroz lá para não ter passado. O que se baseia espiritualmente? Né? Flores, por exemplo, flores, oferenda de flores. Sim. Não há embasamento espiritual. Não há embasamento espiritual. Não há necessidade do materialismo para alimentar o plano espiritual. É como se você fosse um espírito encarnado bom. Vamos supor que você é um espírito encarnou e é um espírito bom encarnado. A partir do momento que alguém te pede ajuda e você é bom, você é solícito sem contrapartida. Correto? Você é solícito com alguém que você ama pedindo dinheiro em troca? Por quê? Porque existe laço de amor. Isso é bondade, isso é do coração. Agora, a partir do momento que eu estou aqui encarnado, alguém me pede ajuda e eu falo é R$100, acabou o que é amor? Isso é um negócio. É um escambo. E se nós falamos que no plano espiritual não há moeda, não há monetário, significa que esse escambo no plano espiritual não existe. Porque não há uma moeda, não há contas bancárias, não há saldos. Existe, ou você é bom ou você não é bom. Se você é bom, você ajuda o outro por bondade. Se você não é bom, você atrapalha o outro por maldade. Não tão obstante entre vós encarnados. Até os espíritos maus ajudam os espíritos encarnados porque eles amam. Mas eles são maus. Eles atrapalham e ajudam ao mesmo tempo. Então, não há uma relação espiritual. Não há uma visão espiritual para as oferendas. Não há uma relação. O que há nas oferendas chama-se energia vital. Quando eu, encarnado, faço uma oferenda de uma fruta, aquela fruta recém-colhida tem uma energia vital ainda da mãe natureza. E quando eu oferto ela para um espírito, o espírito vai lá e drena essa energia vital para reabastecer suas energias para fazer o que ele quer. Ele precisa disso? Precisa, porque quem fornece energia vital para suportar a gravidade da Terra é o cérebro. O cérebro, ele é um órgão do corpo, correto? A mãe natureza pega energia da Terra, dos nutrientes da Terra, que é material. Correto? E ela dá energia. Por que a fruta fica no pé até ficar madura? Porque ela está recebendo energia para vencer a força da gravidade. Por que ela cai? Porque a gravidade exerceu sobre ela. É a mesma força. A fruta só cai porque tem uma força que exerce sobre ela e ela vai ao solo. É a mesma força que exerce sobre nós os corpos perispirituais. Só que nós não temos mais um cérebro para poder gerar essa energia infinita. Então, os espíritos que se emancipam, os espíritos que conseguem se libertar da matéria, eles tiram densidade. Se você está obeso e levanta, a gravidade te achata. Então, é muito mais difícil você ficar em pé. Se você emagrece, é mais fácil. É também com o perispírito. Se você é materializado, você rasteja.
Veja os livros que quando você desencarna vai para o umbral. Você levita no umbral? Você rasteja. Por que você rasteja no umbral? Você desaprendeu a andar? Não. A força da gravidade exerce sobre a sua matéria que é densa. Por que ela é densa? Porque ela é material. A partir do momento que você vai se desmaterializando, se desconectando e entrando com a essência espiritual, a força da gravidade exerce a mesma pressão, porém o teu corpo é mais leve. Então você começa a andar. Ao ponto que você vai desmaterializando, você chega até a levitar. O fato de você rastejar e levitar é o seu peso. Você precisa emagrecer moralmente. Você precisa entrar no plano espiritual e se desmaterializar. Então você levita. Só levita quem não está apegado às coisas materiais. Quem está apegado, anda, rasteja, não sai do lugar, fica prisioneiro. É o teu apego que te aprisiona. Agora, se você rasteja e você quer andar, tem um jeito. Eu chego no encarnado e me torno um vampiro. Eu me acoplo no encarnado e roubo a energia vital do encarnado, então eu vou pegar a energia dele e vou andar. Por quê? Eu vou ter energia para vencer a força da gravidade, vou correr. O encarnado vai ficar como? Sem energia, porque eu roubei a energia dele. Se eu posso ter a energia da fruta, eu vou ter. Só que é mais fácil eu pegar um encarnado ou uma fruta? Você precisa de 2, 3 refeições por dia ou você passa o dia com uma fruta? É o mesmo caso. Então, quando você oferta uma fruta a um espírito, malemar ele chega na esquina. Correto? Então, quando você faz uma oferenda numa casa de umbanda, é fruta, é pipoca, é... Isso não tem energia vital. Malemar o espírito vai até a esquina. Agora, se você oferta uma galinha, estamos falando de energia vital do reino animal. Se você oferta uma cabra, estamos falando de uma energia vital do reino animal. Quando mergulhamos no Antigo Testamento, o que era sacrificado? Não. Carneiro, vaca, boi, búfalo. Quanto maior o animal, maior o sacrifício, maior a energia. Sim, fazem sacrifício. É o Antigo Testamento. Por que os judeus fazem sacrifício? Porque é o Antigo Testamento. Vivencia o Antigo Testamento. O Antigo Testamento está datado 1450 anos antes de Cristo. Então, há 3.500 anos, temos na escritura do Antigo Testamento o manejo da oferenda. Qual que é a necessidade de oferendar, de fazer essa oferenda? Eu quero ter alguma coisa de benefício do bem material. Eu vou lá, mato um carneiro e oferto aos deuses, aos espíritos, ao qualquer que seja, para que, ao matar esse carneiro, eles ajam em minha proteção, em meu benefício. Os espíritos que estão rastejando, ao ver aquilo, falam, nossa, eu quero. Vão lá, pegam a energia do carneiro, mas eles assumiram um compromisso contigo. Então eles vão tentar te ajudar. Se vão conseguir ou não, é outros 500, mas eles vão tentar te ajudar, pegar aquela energia para te ajudar um pouquinho e guardar o resto para eles. Mas não vai criar vínculo com esses espíritos? Cria, porque o espírito vai ver o encarnado frágil. Não sabe? O encarnado, esse aí é frágil. Daqui a pouco, ele começou matando uma galinha, daqui a pouco ele vai matar uma tartaruga, daqui a pouco ele vai matar um boi, daqui a pouco ele vai matar um búfalo, daqui a pouco ele mata o filho dele. É o seu interesse. Quem tem mais fluido vital? Um ser humano ou um animal? Por que você quer... Alma, Miriam. Porque o bicho vivo usa energia para vencer a gravidade para ele andar. Você tem que matá-lo, porque senão ele vai... É melhor agora o que mata, acabou. Se ele sugou aquilo, acabou tudo. Os espíritos só conseguem drenar energia com consentimento, coisa que o reino animal não dá, porque ele não é racional, ou na morte. Com consentimento. Por que os espíritos vampíricos sugam a energia do encarnado? Porque ele permite. Como que o encarnado permite? Ele bebe, ele fuma, ele usa droga, ele se transvia, ele faz N coisas, ao qual tira a proteção e ele está permitindo. E que nem a manga, deu uma manga de oferta. A manga... Você vai desincorporar o Douglas. Quantas horas dura a energia da manga? Não chega na esquina. Não, mas assim, a manga de hoje, que você oferta, ela veio lá do Nordeste. O que foi? Né? Ela veio lá do Nordeste. Aí o cara lá no Japão vai usar ela para ofertar. Até chegar no Japão, não já foi. Dela. Exato. Entendeu? Não tem. Bem, você entendeu? Então, essa que é a pergunta. Para quê? Não tem mais nada dentro daquela manga. Mas existe a crença. A crença é o... Por que você faz uma oferenda? Por que você faz uma oferenda? Porque você crê em alguma coisa. Correto? A crença é aquilo que te movimenta. Se você não tem Se você falar para o Douglas que ele tem que fazer uma oferenda, ele vai falar joinha. Ele não vai fazer. Não é a crença que move ele. Por mais estranho que esteja o panorama, ou o plano espiritual, ele não vai fazer. Agora, se você falar, acenda uma vela, ele vai acender. Porque a crença dele na vela é ok.
na oferenda para fluidos universais para espírito, é uma troca, é uma barganha. Então, precisa. Por que a Umbanda oferta? Porque quando você vem nessa casa e a Umbanda te oferta uma oferenda, você vai e faz a oferenda, você está apenas concretizando a tua fé e dando a permissão para os espíritos te ajudarem. Indifere da oferenda ou não. Agora, se você vai numa outra casa, mais ritualística, ao qual mata animais, você está já fazendo com propósitos que não é bom, não é benéfico. Percebe? Então, não é o que nós ensinamos, mas também movimenta a fé. E quando movimenta a fé é sagrado. Então, a oferenda no judaísmo é sagrada. Nós não podemos falar que a oferenda tem eficácia no judaísmo, mas ela é sagrada, então não nos cabe observância. É escritura. Há de chegar o tempo que vamos ver essa... Há de chegar o tempo. Vamos ter em tempos futuros que não temos mais a necessidade. É crença. Se você mergulhar nos orientais, está nas escrituras. Oferenda aos antepassados, aos mortos. Eles fazem. Os espíritos, eles chamam de antepassados. Exato. É só a diferença. Exato. São os nossos antepassados. Então eles têm uma analogia com os antepassados e eles não têm a crença pia na reencarnação. Então são todos antepassados. Então ele reza e oferta para os antepassados. Bisavô, tataravô, dentro da árvore genealógica dele. Que são vários espíritos, às vezes se repetem ou não. Mas é crença. É crença que redunda uma fé. Então isso é sagrado, porque redundou uma fé. Então não nos cabe desconstruir ou não, nos cabe a resposta técnica. A resposta técnica é, uma oferenda para os espíritos é uma doação de ectoplasma, de energia vital, para o espírito fazer alguma coisa. Isso é benéfico? Não. Porque você retarda o teu progresso, retarda o progresso do espírito que vai usar essa energia. Eu procurei saber esse negócio do antepassados, eu fui pesquisar. Isso é milenar, né? Sim. Então eles diziam que eles faziam isso para mostrar para os antepassados que aquela colheita deles, ou Sim. aquele ano, havia sido fortuito. É Eles fé. estavam mostrando para os antepassados. Exato. E agradecendo por aquilo que eles estavam recebendo. Exato. Não seria uma oferenda. Não, seria uma gratidão aos antepassados por reconhecimento que eles só são por causa que vieram antes dele. Seria uma oferenda. Não, como a gente fala. porém é o mesmo preceito. Você oferta para um espírito. É a mesma coisa que quem vai tomar um café, vou dar um pouquinho para o santo. É a mesma coisa. Cachaça, etc. Então você oferta para o santo. Repito, não é um ensinamento que pregamos, não está no nosso escopo de ensinamento, nunca vamos ensinar isso a vocês, não vamos falar para vocês fazerem oferenda em nada, vamos no máximo falar para vocês trazerem um adorno para ser benzido ou velas. E a vela não nos importa nem a cor. Normalmente a gente indica branca, mas se você quiser acender a preta, vermelha, é escolha. É a chama, é o fogo. Então, não está no escopo de nosso ensinamento, mas está linkado àquilo que é sagrado para nós, que é a fé. Então está tudo certo. Se a Umbanda da casa executa, se a Umbanda que Umbanda a fé por aí executa, para a gente está tudo certo. Não estamos aqui para falar qual fé é a mais forte, qual fé é a certa. Estamos aqui para, perguntou? Toda pergunta tem que ter uma resposta e tem que ter uma resposta lógica. Todo acontecimento tem que estar linkado, não pode ter pontas soltas. Tecnicamente é isso que acontece. Você oferta uma energia vital para o espírito que é achatado pela força da gravidade. É fato, então, Simples. que vícios, por exemplo, álcool, cigarro, comida, não são necessárias para a evolução do espírito. Não há necessidade de material, não é um fato, é um factual, não há necessidade. Existe esta mística na Umbanda, nas matrizes africanas, porque o encarnado ele é temente de uma fé de São Tomé. Entenderam essa frase? O encarnado é São Tomé. Então, para o encarnado acreditar que tem um espírito, precisa rodar, gritar, beber, fumar e o médium sair ileso. Por que precisa dessa arquética? Porque vocês não acreditam. Vocês não, porque vocês estão aqui conversando com o espírito e está de boa. Eu não preciso sair rodopiando, nem levitando e nem fazer nada. E a premissa de que não faz mal para o médium, que o espírito leva tudo? Quando o médium está em conexão salutar com os espíritos, ele não fica nada. Mas se o médium estiver em busto de vaidade, ele pega tudo. Então a responsabilidade do médium não é do espírito. E sempre é do médium. A comunicação aqui só se dá porque o médium está aqui. Se o médium decidir, se o Douglas nesse momento falar, nossa, eu confio nesse espírito, deixa eu dormir, ele apagar, outro espírito pode vir e comunicar e continuar a palestra. E ele não vai perceber. O sentido que se dá pela comunicação é o médium estar atento a cada palavra narrada da boca dele, porque ele é coautor, não tem ignorância. O médium não pode alegar ignorância. Exato. Não chega nem a ser a oração em si, é a vigília. O Douglas não está aqui rezando, pelo contrário, ele reza muito pouco até. Ele está só vigiando. Se uma palavra que eu digo a ele é um delay, tudo que eu falo pela boca dele, ele escutou com um segundo de antecedência.
Se ele falar uma palavra, se eu dizer a ele uma palavra que não está no vocabulário dele, que são muitas, que não está no vocabulário dele, rapidamente eu tenho que buscar na consciência dele uma palavra que ele conheça para mudar aquilo que eu quero falar a vocês e falar. Para eu expor uma palavra que ele não conhece, é porque ele ficou desatento. Então, às vezes, sai uma palavra aqui que ele fala, nossa, o que é isso? Okay? Então, mas é porque é a desatenção dele. Não há um sentido de vigília constante. Alguma outra palavra sai. Mas quando ele não entende a palavra, rapidamente, dentro do mesmo estudo, eu volto, trazendo um contexto sobre o mesmo ensinamento de um outro prisma, não para que vocês entendam, para que ele entenda. Porque se ele não levanta daqui até ter entendido tudo que foi dito. Isso é do médium, é a responsabilidade dele. É de cada médium. Ah, tem médiums, todos os médiums são assim? Não dá 5%. Ou seja, os outros 95% é voando. Eu sempre digo, se o Douglas estudasse a mais, ia ser tão mais fácil. Se vocês acham que é interessante e precisa ver se ele estudasse, como seria bom. Porque aí eu não perderia tempo ensinando ele antes. Iria fluir um pouco mais. É o querer dele. Nós temos que respeitar, está tudo certo. Ele tem vários anos e várias vidas ainda, não tem problema. Sim, mas mesmo assim, se tiver a oportunidade, fala para ele estudar um pouquinho. Sim, ele sabe. Eu sei, eu estou puxando a orelha dele de fato. Não é para mensagem, ele sabe. Ele sabe. Eu preciso fazer uma pergunta fora do contexto. Sim, não tem problema. Por que a gente às vezes fica preso a uma pessoa encarnada do passado, mesmo não tendo contato? Interessante essa tua pergunta. Não é energia. Vamos dar um exemplo, vamos contar uma história. Por muito, duas crianças cresceram juntas, no mesmo bairro, fizeram a mesma escola, tiveram uma adolescência muito próximas. Então, se fizermos por este prisma, todos vocês tiveram os melhores amigos, as melhores amigas na fase da adolescência, correto? Por força da vida, esta amizade da adolescência, elas se distanciam, correto? E cada um segue o seu curso, o seu rumo. Outros amigos, outras pessoas vão cruzando o seu caminho, fazendo este enredo, tecendo uma teia de amizades novas ou amizades antigas. E de tempo essa pessoa aparece, temos as redes sociais que aproximaram as pessoas, você encontra as pessoas. Porém, muito do que foi marcado na infância, muito por traumas ou por êxtase, por uma felicidade muito extrema ou por uma dor muito extrema, é marcado no nosso córtex frontal a lembrança daquela pessoa por extremismo, ou por uma dor extrema, ou por uma felicidade muito extrema. Porque o nosso organismo, o nosso corpo biológico, ele não foi feito para armazenar informações. O córtex frontal, ele é temporal, ele armazena as informações totais, tudo que você vê, tudo que você escuta, tudo que você fala, ele armazena, porém ele não tem uma capacidade muito grande. Ele filtra isso num tempo de 7, 10, 15 dias, vê o que é de fato importante e guarda na alma. E todo o resto ele apaga. É por isso que você normalmente não lembra a sua mistura de ontem, ou a sua mistura de hoje mesmo, ou sequer se você almoçou ou não. Isso não tem relevância, porque isso não vai para a alma. Porém, alguns acontecimentos em extremos, o córtex frontal, existe um pendrive, não tão grande assim, mas um pendrive com uma certa capacidade de guardar os traumas. Indifere da alma. Então, por muito, pessoas que fizeram parte do nosso passado, que em momento de uma dor muito aguda ou de uma excitação felicitória muito aguda, ela é guardada nesta região cerebral. Por quê? Esta região cerebral ela é imediatista. Se eu penso algo que me remete àquela dor e está nessa região cerebral, ela já vem à minha memória. Então, por isso que nós temos algumas pessoas que em determinado momento que um cheiro, um déjà vu, um sentimento acontece, ela está gravada aqui. É muito rápido, é quase que instantâneo. Ela é uma pessoa ou um acontecimento que nos fica como se fosse recente, mesmo tendo feito décadas. Ok? É uma capacidade neural, cerebral, inerente ao espírito. Essa pequena memória, mas ela é sempre gravada, de fato, nos extremos. Infelizmente, a grande maioria grava a dor. Essa dor gravada é aquele trauma que o psiquiatra, o psicólogo vai tentando desconstruir ao longo da tua vida, porque ela está gravada no seu neurônio, no seu córtex frontal. Então, quando estimulada, ela vem. Quando estimulada, ela vem. Então, pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser um irmão, pode ser muito alguém que, por dor,
te machucou, te lesou. Aí o teu cérebro guarda essa memória, ele não apaga. E quando você é excitado no mundo, que remete àquilo, ele já imediato entra, sem a tua capacidade racional e lógica de confrontá-lo. Então você entra naquele sentimento. Isso é uma propriedade biológica, cerebral, neural, inerente ao espírito. Por isso que se guarda essa informação. Ok? A terapia. A terapia, ela... Meu caso não é essa parte, seria numa felicidade extrema. Exato. Infelizmente, é na dor extrema. Não é um problema. Quando é felicidade... Dependendo do que acontece, me traz um êxtase. Um êxtase e eu me sinto bem. Exato. Eu fico bem por isso. Extremos. É que, infelizmente, nós guardamos... Ou não? Não, isso é seu, a capacidade neural de cada um. Às vezes, eu vejo tem uma capacidade com essa pessoa nem lembra que ele existe. Então, não é uma recíproca. É a memória afetiva? A memória afetiva, ela é da alma. Esta é uma memória traumática. A memória traumática, ela é por êxtase, por dor ou por amor. São extremos. Então, nós guardamos. É que, infelizmente, encarnado, nós guardamos muito mais a dor do que o amor. Então, nós vacilamos muito na dor e esquecemos que amamos. Então, isso mas é em ápices. Guardamos os traumas por ápices. Excitações, por amor ou pela dor. Mas não é recíproca, ela é pertinente ao cérebro, ela é neural. Se quer desconstruir, se é por amor, não há necessidade de desconstrução. Depende. Existe... por amor, quando este trauma é por amor e a pessoa parte antes de você, fica complicado. Porque se a pessoa desencarnou e você tem este ápice por amor, você não vai lidar bem com a morte. Porque antes da alma confrontar qualquer sentimento, o neural já acionou. E quando o neural aciona, ele excita a glândula pineal e jorra hormônios. E aí jorra hormônios, aí você já se transformou, você já perdeu todo o controle. Então, essas memórias existem, elas são alheias ao espiritual, mas toda essa memória é salutar viver com ela, mas na partida, que seja tratar rapidamente. Porque senão é um luto muito alongado. E aí você não sabe sair do luto, porque ela não é espiritual, ela não é consciencial, ela é neural. Ela é uma pequena fração. É tão pequeno esse armazenamento que não cabe muitas pessoas nele. Okay? São poucos acontecimentos que ficam gravados na memória carnal. Ok? Calma. Ela. Temos alguém lá atrás. Tá tudo bem, não tem jogo do Palmeiras, então a gente está liberado. Sim. Vamos aqui, aí vamos ali, e aí a gente vê o que acontece contigo. A minha pergunta é referente às crianças, quando desencarna criança. Sim. Nem todo caso específico, assim, desencarna quando é criança, se mantém criança no mundo espiritual. Pode acontecer de ter sido uma missão e no que volta para o plano espiritual, ela volta para o antigo... Sim, para o antigo corpo. Para o antigo corpo. Sim. E continua... Sim. É isso. Ok? Se eu estender numa história, vamos gastar meia hora, mas não é uma regra. Eu contei um caos em cima da história que a Miriam me relatou. A história factual daquele caos. Porque que aquele espírito juiz estava aprisionado num corpo de criança. Mas é muito comum, a criança desencarna com 6, 7 anos, para voltar para o plano espiritual e absorver-se numa fase adulta, assim como é muito comum a criança que desencarna com 6, 7 anos já ir para uma câmara reencarnatória para encontrar outro útero. Então ela não... São várias possibilidades, ao qual a maior e melhor é aquela que te prospera mais. Então, se você nasce e desencarna com 7 anos, desencarna e você não volta para a fase adulta, é bom, porque você não vai perder o tempo de voltar para a fase adulta, porque você não desencarna, eu sou adulto. Você precisa atingir essa lucidez. E essa lucidez, ela demora, às vezes 10, 15, 20 anos. A benéfice do desencarne infantil é quando você já tem 4, 5 úteros determinados para viver 5, 6, 7 anos no corpo e adentrar em outros úteros. Então você já sai da fase infantil para uma câmara reencarnatória, para uma outra fase embrionária, para uma fase infantil. E assim, sucintamente, até a necessidade que você, por deveras, tenha o seu karma de ter uma fase repleta como adulto. Então, são várias possibilidades infinitas possíveis.
Porém, a grande maioria está resumida para trazer o perispírito ao modo infantil, para trazer o perispírito infantil para sempre ficar infantil, para que ele precise aprender. Qual que é a necessidade? Olha isso que eu quero explicar para vocês, como que é interessante, tão simples e lógico. Qual a necessidade de um espírito reencarnar, ficar 7 anos, desencarnar, ir para um outro útero, ficar mais 7 anos, desencarnar, ir para um outro útero, ficar mais 7 anos e ir para o outro útero? Conseguem imaginar? Já vocês fizeram essa pergunta? Acredito que não. Veja só, se você nasceu em uma família e aquela família não foi uma família de fato para você, você teve a ausência do pai, a ausência da mãe e criou vários traumas infantis que geraram traumas espirituais, ao qual espiritualmente você perdeu a crença na família de pai e mãe. E você se transformou num espírito tão revoltado, mas tão revoltado ao ponto de não acreditar mais na estrutura de ser amado por pai e mãe. Você se transformou nisso, por causa da dor de outros. Para que você tenha a crença novamente em ser pai e mãe, você vai vir em vários úteros, para ser amado e amado e amado e amado. Por isso que pais bons recebem filhos que morrem jovens, para amá-los. Porque quando você atinge 7 anos de idade, vinde a mim as criancinhas que são puras e inocentes, até os 7 anos, depois é um espírito. E depois nós podemos falar em outro estudo sobre esse ensinamento de Jesus. Você desencarna sem criar antipatia pelo pai e a mãe, sem fazer com que aquela vida que você perdeu a crença na estrutura de pai e mãe se tome e você se torne um algoz de seu pai e mãe. Então você vem para ser amado. A hora que você é amado, antes de você ter revolta, você morre. Aí você vem e é amado de novo. Aí você morre. Aí você vem e é amado de novo e você morre. Você vem e é amado de novo, até que as lembranças da falência daquele pai e daquela mãe fiquem no passado. E aí você possa então vir ser amado ou não. Não terás mais valia sobre o teu espírito. É um forjar moral, um forjar psíquico que nós fazemos no plano espiritual para termos um corpo. Entendeu? É simples assim. Então, sabe por que é maravilhoso? Porque isso é Deus. Deus, ele olha para o filho dele e fala: filho, não fui eu que desejei que seus pais fizessem isso com você, mas eu dei o livre-arbítrio. Seus pais te molestaram, te judiaram, te causaram os traumas. Mas vamos aqui, vamos nascer até que fique no passado. A gente melhora os nossos inimigos quando a gente esquece deles, correto? A gente esquece daqueles que nos fez mal e aí eles passam a não ter mais relevância. Nós, quando esquecemos o mal que recebemos, o mal não passa a ter mais relevância. E isso é só uma variável chamada tempo. E quando temos a oportunidade de ser amados por 10 pais, 10 mães, incontáveis vezes, isso é benéfico para o nosso espírito. Porque depois dos 7 anos adentrou as missões. Aí vai embora. Então, por isso que crianças desencarnam rápido, cedo. E repito, é muito comum pai e mãe bons receberem a missão de filhos partirem cedo. Com 3, 4, 5 anos, até os 7 anos, na adolescência. Normalmente são espíritos de pais e mães bons. Porque somente com a bondade vão suportar a vinda desse espírito. Ah, mas tem causa do pai e da mãe? Tem também. O espírito vem para fazer se cumprir o pai e a mãe. Mas a maioria são pais e mães bons, que recebem filhos para darem amor, o máximo possível de uma intensidade tão pura para ele partir. Então, quando recebemos um pai e uma mãe que enterrou os seus filhos jovens, é como se o espírito deles enchessem de brilho. Eles se transformam. Aí você fala assim: por que Deus quer me punir? E nós falamos: se você soubesse como Deus te ama, e ele sabia que você era capaz de amar um outro filho dele, que foi o seu filho, ao ponto de despertar aquela alma, agradecei pela caridade que vocês aceitaram fazer. É a mesma coisa que um casal que recebe um filho que, pela mutação genética, perispiritual, tem alguma limitação física, cognitiva ou motora nessa vida. Os pais não estão sendo punidos, estão recebendo uma dádiva. É completamente o oposto do entendimento do terreno. É o oposto. Então, cada mãe, cada pai que recebeu o filho que a sociedade julga de especial, é porque ele é especial. Ele é especial porque ele vai transformar a vida dos pais numa vida especial, ao qual a grande gama de espíritos que terão filhos perfeitos poderão progredir isso
uma mãe e um pai, quando bem zelosos, quando bem amados, amando seus filhos, progredirão isso. Então, a propriedade de evolução é muito maior para o pai e para a mãe que recebe esta missão. Então, é do espírito. Não é para a progressão do pai, é para karma do espírito. Quando há uma tragédia biológica transmutando o bioma biológico para a posterioridade, quem mais sofrerá a transmutação do acidente é o próprio espírito encarnado, porque os pais partirão certamente e o espírito que teve essa dificuldade ficará. Então não seria para o pai ou para a mãe, é pertinente ao espírito. Para o pai e para a mãe é porque recebem isso sabedores e vão suportar, porque Deus não daria um fardo a quem não suporta, mas o karma em si é do espírito encarnado. Não poderia o pai e a mãe receber um espírito perfeito e um acidente deixá-lo numa cadeira de roda para punir o pai e a mãe ou para servir de exemplo para o pai e a mãe. Não haveria este Deus, assim é o espírito. Ele era mau. Sim. E o pai e a mãe também foi mau. Sim. Aí a única desses três é que eles têm um lado de afetividade, ou não? Sim, isso acontece. Isso acontece em todas as famílias. É só você olhar seus pais. Se você olhar toda a sua família próxima dos 15 e você amar os 15, parabéns, tu estás no oásis. Não precisa nem estar encarnado. Se você olhar os seus pares próximos e pelo menos uns 5 não for desafeto, está algo errado. Estar encarnado é olhar em seu torno e falar, esses 5 eu amo, esses 5 eu tolero, e esses 5 aqui só Deus na causa. Se não for isso, tem alguma coisa errada com a tua encarnação. Tu é um anjo encarnado. Não há pormenor, não há como você crescer sem ser espiado. Não há como você melhorar sem ser provado. Tem uma reencarnação bônus? A reencarnação bônus é não reencarnar. A reencarnação bônus é ficar no plano espiritual aguentando a carga inteira. Reencarnar é pagar por partes. Então você reencarna porque você não suporta a carga. Por isso que a gente reencarna. Ao qual, esses 5 que a gente não tolera é a pequena fração. A minúscula fração. Exato, é sobre isso. A vida do encarnado é uma fração apenas. Se eu digo que a máxima é dos 15 dos pares próximos, 5 eu amo, 5 eu tolero e 5 só Deus, significa que isso é o amor de Deus, falando só, filho, você só aguenta 5, fica com esses 5. No plano espiritual, no mínimo, tu terás 500, então serás mais difícil. O espírito progride quando no plano espiritual ele suporta o seu próprio peso. Entenderam essa frase? Vamos a essas 2 perguntas e aí a gente já encerra e tu vai ficar para a semana que vem. Sim. Porque senão vamos sair daqui meia-noite. Vamos aqui e terminamos ali. Não era nem essa pergunta que eu ia fazer, mas como entrou nesse tema, então vamos... Nada é por acaso, por isso que você está perguntando agora. E vamos perguntar a sua. Não esqueci A de minha você. família é uma família grande. Sim. Eu fui criada numa família abençoada. Criei uma família abençoada, lógico que todo mundo tem seus problemas. Tenho 5? Não, mas eu amo todo mundo. Sim. E como eu sei que eu amo todo mundo, o amor vem naquela dor que a gente sente lá dentro do coração, para eu ter certeza se eu amo mais que 15. Primeiro precisamos estruturar o que é amor, ok? Porque seria leviano, é muito leviano você falar que ama todo mundo. Nós não amamos todo mundo por igual, não amamos, porque o amor é uma pirâmide, ao qual o cume dessa pirâmide é o amor. A base primeira chama respeito. Então você começa a imaginar que você sente amor quando há o respeito. E o respeito da base pirâmide de amor é o teu para com o outro, não o outro para contigo. Entendeu? Porque se você só respeita o outro, se o outro te respeitar, isso não é amor. Então é comum a gente falar que ama, mas na mínima agressão do outro a gente agride. Então faltou o respeito. Então não há amor. Por isso que eu falo, falar que ama é apenas uma palavra. Demonstrar que ama é você entender a pirâmide que é o amor, ao qual o amor é o cume dessa pirâmide. A primeira base é o respeito. E o respeito seu. Mesmo que o outro te falte com respeito, a base do amor que você tem para qualquer um é uma pirâmide para cada um.
Então todo mundo tem uma pirâmide. Você tem uma pirâmide com uma pessoa, você tem uma pirâmide com outra pessoa, você tem uma pirâmide com outra pessoa. Esta pirâmide é o amor. O amor é só a ponta desse iceberg. A primeira base é o respeito. Então, para você falar que ama alguém de fato, uma mãe ama o filho, porque o filho faz tanta birra para a mãe, faz tanto lesa para a mãe, que a mãe respeita o filho. Às vezes bate, põe de castigo, mas tenta ter um respeito. Então, é a base, é o respeito. Essa é a primeira base. Então, se alguém te faltou com respeito, e mesmo assim você teve respeito, a base primeira do amor existe. Ok? Então, a primeira base é o respeito. A segunda base chama-se tolerância. Porque eu não posso falar que eu amo se eu não tolero. Eu te amo, mas bem longe de mim. Isso não é amor. Porque na base da pirâmide de amor, ele é o segundo. Então, se eu amo, é porque eu te tolero. Eu tenho que te tolerar, porque eu te amo. Uma mãe que ama o seu filho jamais vai chutar o filho para fora de casa. Vai embora porque você fez isso, isso, isso. Não casa, não tem essa pirâmide de amor porque não há tolerância. Então, primeiro é o respeito, segundo a tolerância e terceiro a abnegação. A abnegação é a tua capacidade de chorar com o outro. Quando o outro que você fala que ama tem dificuldade, você chora junto. A abnegação é a capacidade de você colocar os seus princípios em segundo plano para que momentaneamente você viva a dor alheia. A abnegação conectada com compaixão. Essa é a terceira fase. Então, se você falar que cada pessoa da sua vida é uma pirâmide, e você primeiro ver, tem respeito? Tem. Tem tolerância? Tem. Quando essa pessoa sofre, eu sofro junto? Sofro, então eu amo. É apenas isso. Se você fizer isso, você vai ver que tem pessoas que você ama à distância, então você não ama ainda. Você tolera, está iniciando essa tolerância. E assim você vai nessa escala. Falar que ama de fato, você deve respeitar essa pirâmide. Há muitos casais que conjuram família, que falam juras de amor, fazem até devotamento de amor, mas não têm respeito, não têm tolerância e não têm abnegação. Na dor do outro fala, eu te falei para não fazer isso? E quando a dor do outro é provocada por ele mesmo ou por alguma outra coisa espiritual, e a gente, como pai e mãe, muitas vezes não pode passar a mão na cabeça para não deixar o filho, eu posso errar de novo porque eu vou ter apoio, isso não significa que você está deixando de amar. Isso não entra aí nessa cadeia, né? No amor absoluto entra. No amor absoluto entra. Por Mas isso que na firmeza, assim, de demonstrar, mesmo você está ruído por dentro. Ok, eu vou buscar o único espírito da Terra que é capaz de amar, de fato, dentro dessa pirâmide a todos iguais, chama Jesus. Por isso que no início da minha narrativa, você, da resposta, eu disse, não amamos todo mundo. Porque o amor é uma pirâmide. Mas se amar 10, tá bom. Eu acho que não dá. Dentro da pirâmide é muita resiliência. Você precisa ser muito resiliente. Sim, são os votos, para isso que reencarna. É para tentar amar universalmente. Porque essa pirâmide de amor é o que nós chamamos de amor universal. E quando nós entendemos o amor universal, nós entendemos que temos que ser firmes, sim, porque não pode ser morno. Ou é frio ou é quente, ensinamento de Jesus. Ou você é frio ou você é quente. Não é para ser morno. Ok? Então, você tem que ter firmeza, mas você tem que ser firme até que não comprometa o livre-arbítrio do outro. Aí que está o perigo. A gente ainda não tem essa maturidade espiritual para não tentar impor a nossa vontade sobre o outro, que é aqui o respeito. Eu te respeito, mas desde que você me siga, isso não é respeito. Eu te respeito desde que você faça o que eu mando, porque eu sou tua mãe, porque eu sou... Isso não é respeito. Então, o amor, ele ainda não é deste mundo. O amor que conhecemos por este mundo, ele está em construção. Porque quando amarmos de fato, não cometeremos erros. Não haverá necessidade de cobrar ninguém. Porque o teu filho não fará algo porque ele te ama e você não fará algo porque ama, e assim sucintamente a todas deste planeta. Esse é o nosso exemplo, é o nosso fim de evolução. Ok? Mas, dentro do amor possível de estar encarnado, nós fragmentamos esta pirâmide
para que você possa identificar qual dificuldade está vivenciando, para poder trabalhar ela. Se é a paciência, se é o respeito, porque o respeito está na paciência. A paciência está dentro da base chamada respeito. Então, quando eu me torno impaciente, eu sou desrespeitoso. Então, a paciência está nessa base chamada respeito. Então, a fragmentação do amor em camadas nos coloca a pormos a observação naquilo que está faltando ainda. Mas nós, certamente, fomos criados para o amor. Só que a gente ainda não aprendeu a amar. A nossa essência é de amor porque a nossa essência é Deus. E Deus é amor. Então, a gente vai degustar o amor. Gostaria de você repetir a sua pergunta num outro estudo sobre a postura da mãe e do pai mais firme perante a criação, porque preciso de uns 40 minutos para elucidar isso, ok? Mas seria de grande valia, ok? Porque aí colocamos o exemplo pronto para o pai e a mãe ir tateando a sua rota, ok? A sua e depois vamos encerrar lá. É possível que um bebê que desencarnou com 30 dias de vida voltar para o mesmo útero? Sim, é possível e muito comum. Muito comum. Existem vários prismas. Primeiro, vamos fazer pelo parâmetro da mãe. Biologicamente, a mãe poderia estar com uma infecção, poderia ter alguma dificuldade no útero, ao qual poderia comprometer o desenvolvimento daquele feto, trazendo para ele causas que não seriam do seu karma. Conseguiram entender isso? Ficou um pouco confuso até para o Douglas, eu vou tentar exemplificar. Devido ao dia, às coisas, às vezes uma mulher, no seu período fértil, está com uma infecção urinária. Se este for o momento da fecundação, essa infecção urinária pode trazer um dolo para o desenvolvimento fetal. E este dolo pode mudar a parte genética deste embrião, trazendo para ele uma má formação que não estava ligada ao seu karma. Então ele não vai nascer. Porque não pode, por causa de um intempério do corpo, que é natural, que é do mundo biológico, causar uma mutação genética para trazer um dolo físico que não haja necessidade do espírito passar. Então, quando isso acontece, no momento da fecundação, quando o espermatozoide encontra o óvulo e fecunda, a carga genética do genes masculino e do genes feminino faz a primeira célula. Os cromossomos se unem e traz a carga do DNA espiritual. E ali é escrito as particularidades daquele feto que irá se desenvolver. Se uma infecção urinária atrapalhar a escrita desse DNA, porque 50% é espiritual e 50% é biológico, a escrita do DNA do primeiro cromossoma é 50% espiritual, 50% hereditário. Se uma infecção urinária ou uma infecção uterina transmutar essa escrita, e essa escrita na formação criar uma ruptura que não seja para passar o espírito, este espírito com 30 dias aborta. Porque estaria ele em desenvolvimento que não estaria coligado àquilo que precisa passar ele. Mas se esse espírito nasce, ele vive 30 dias? Sim. Desencarna? O mesmo processo. O mesmo processo. Se no desenvolvimento dos 30 dias de vida os órgãos não conseguiram atingir determinada maturidade, causando a ele uma dor que aquele espírito não precisa ser provado e expiado, ele desencarna. E ao desencarnar, ele se conecta de novo e fica na fila de espera. Porque aí tem que ter o aceite do pai e da mãe. Ah, é o mesmo que virá? Depende. O pai e a mãe primeiro têm que aceitar de ser mãe e pai de novo. Vai depender dos traumas, vai depender do aprendizado. Mas, em grande maioria, os que abortam logo nos 30, 40, 50 dias, ou os que nascem, sobrevivem pouco tempo e desencarnam, é porque por algum acontecimento viral, bacteriano, que está alheia ao controle nativo do nascimento, que possa mudar o cromossoma, trazendo ao espírito qualquer mutação que não seja necessária para a sua melhora, ele desencarna. Entende? Não tem porquê, seria um dolo muito grande. Imagina você, espiritual, sabendo que terás um corpo perfeito e que por uma virose, por uma bactéria, houve essa malformação e você terás que passar por uma dificuldade que não estava acordado por você. Não estando acordado por você, você desencarna. Tem uma resposta disso. Antes ou depois disso? Onde fala melhor sacrificar aquilo que não existe do que aquilo que existe.
No caso ali já nasceu. Não, quando sai da mãe que não nasceu ainda. Né? Mas tudo na concepção já é algo. Mas que no livro dos Espíritos é meio... a pergunta é radical. Entre matar vivo ou matar no útero, qual que é o menos doloso? Então essa é a pergunta. Então é uma outra hipótese de pergunta. Então menos doloso é no útero, mais doloso quando ganhou a vida. Mas os dois é doloso, então não há essa hipótese. Ok? Ficou respondido? Entenderam isso? Senão Deus não é amor, correto? E temos as bactérias, temos os vírus, temos a negligência, correto? Uma mulher que se... A negligência do homem. Então, isso pode acontecer. O espírito não pode compactuar pela negligência do homem. E Deus não permitiria. Então, ele não nasce. Ele não vai perdurar. Ok? A negligência do homem. A negligência da mulher, não. Existe a bactéria, existe o vírus, existem várias hipóteses. Quero um exemplo muito claro. Tentarei não me alongar para encerrar rápido, apesar que já entramos em 2 horas, quase. A mulher ficou grávida. Ela estava com DIU. E mesmo assim, ela ficou grávida. E quando ela ficou sabendo, ela falou, é impossível, eu estou com DIU. Mas estava grávida. Na gravidez, ela pegou cachumba. Na gravidez. Passada a cachumba, ela pegou dengue. Na gravidez. Foi uma das gravidez mais árduas e difíceis por uma mãe. Ela pegou todos os tipos de vírus e bactérias do mundo. Mas a menina nasceu saudável. Aí você me pergunta, por que isso? Porque aquele espírito desencarnou, vitimada na outra vida de uso de entorpecentes, de droga. E para se desfazer das toxinas das drogas da vida última, a mãe aceitou essa particularidade para que, suportando essa gestação, o corpo da mãe eliminasse todas as toxinas das drogas para que nesta vida este espírito fique longe das drogas e das bebidas. Então, por muito, um útero materno e o espírito da mãe tem tamanha importância, tem tamanho poder, tamanha santidade no útero materno que vocês não conseguem imaginar. Então, isso acontece. Isso se vale da negligência do homem. Então, Deus também se vale da negligência do homem para ter dengue, para ter cachumba, para... negligência do homem. Mas ele usa a própria negligência para fazer-se a limpeza do filho dele que vai entrar na vida. Porque se não fosse essa limpeza uterina, essa transmutação química que a mãe ofertou, inteira e plena, para receber esse espírito, o espírito nascido entraria nas drogas logo na adolescência. Com essa purificação uterina, esse espírito tem grandes possibilidades de não usar drogas e nenhuma entorpece, mesmo que na vida última tenha sucumbido por uso descontrolado de drogas. Sim, também é. Uma descontaminação. Ok? A sua pergunta, pois não irei embora sem escutar. Não sei se pode falar, mas, por exemplo, no capitalismo nós vemos fome e miséria onde são de poucos e fome de muito, dada a quantidade de moradores de rua. No socialismo, nós vemos ditaduras da Coreia do Norte e União Soviética. Qual seria o regime político ideal para a humanidade, para nós autônomos? E vai demorar muito para nós chegarmos nesse regime? Se você soubesse quanta alegria faz essa pergunta para o Douglas. O Douglas vem toda quarta aqui e fala, ninguém pergunta de política, Joseph. Ele fala, Douglas, eu posso só responder o que me perguntam, porque o Douglas adora política. E quando ele pergunta, nós falamos, você quer mesmo saber? Ele fala, não, deixe quieto. Eu vou te fazer um convite, até para que você venha quarta-feira que vem, de novo. Quarta-feira que vem você vai ser o primeiro a fazer a pergunta, aí a gente vai conversar, porque eu não conseguiria explicar regimes ditatoriais, capitalistas, monárquicos, ou qualquer outro regime que exista geopolítico nos 5 minutos que me faltam. Seria deixar muitas lacunas abertas. Apenas eu posso te falar que o capitalismo, a democracia,
assim dizendo, ela data de 300 anos antes de Cristo. Então a democracia, ela é a mais jovial. A ditadura, o comunismo, esse pseudo-socialismo, ele é milenar. O socialismo, ele é das tribos milenares, de 15, 20 mil anos atrás. O que era o socialismo? Existia mais ou menos um líder que direcionava, mas todos caçavam, pescavam e sobreviviam. Isso é o socialismo, ao qual era tudo dividido por igual dentro de uma tribo pequena. Quanto maior a tribo, maior o problema, por causa do individualismo. Então, o socialismo, a origem é das tribos ancestrais, de 20, 30, 40 mil anos atrás. Por isso que ele não dá certo hoje, porque ele é tribal, ele não é macro, ele é micro. Digamos assim, a democracia, já estamos na era moderna, estamos nos pensadores da Grécia Antiga. Então, estamos sobre mentes brilhantes que trouxeram o contexto de democracia. Então, a democracia ela é a mais jovem de todas. Ela data de 2.300 anos. Então, se você tem a democracia de 2.300 anos contra a ditadura, o comunismo, essa ideia de um líder único, de uma monarquia que remonta 10, 15, 20 mil anos, é muito comum que essas duas forças se entrem em contradição. Ao ponto de que, num futuro, digamos, apronta-se uma ruptura entre essas duas forças, as milenares e a mais recente. Nos próximos 2 anos há uma ruptura muito grande e profunda na pátria, no mundo como um todo, qual conhecemos, e essas duas, digamos assim, forças, chamada esse socialismo, vamos chamar todos de socialismo, nessa ideia tribal, para essa democracia que ela é mais racional, ela é mais literária. Vamos fazer com que isso se confrontem e uma destrua a outra. E aí nasce uma terceira, que esta ainda há de ser batizada, ainda há de ser provida num futuro que data aí nos próximos 400 anos. Mas o início desse choque, dessas identidades, ela há de acontecer nos próximos 2 anos, essa ruptura. Nos próximos 2 anos inicia essa ruptura, em 300, 400 anos isso se destrói e nasce o que é o mais perto da evolução, que aí temos os espíritos mais prontos, ok? Por isso que nascem espíritos com ideias comunistas, socialistas, e nascem espíritos democráticos com ideias mais filosóficas. Por quê? Se buscar em cada espírito, teremos o socialismo, teremos a monarquia, teremos como ideias mais antigas, e temos a democracia como ideia mais recente, ok? Mas em todos os encarnados tem os dois, porque nós já vivemos em cada coisa que só vocês podem imaginar. A gente já viveu sobre qualquer tipo de regime. Ora a gente foi o ditador, ora a gente foi aquele perseguido. Ora a gente foi o crucificador, ora a gente foi o crucificado. Então, sim, temos a monarquia. Mas a monarquia ainda está no regime social. O socialismo é o regime mais antigo. Se você voltar mais no primitivo, era o socialismo. Se você puder retornar a 20, 30, 40 mil anos atrás, era o socialismo. Porque tinha uma figura daquele que era mais forte, que era o organizador, todos caçavam. Exato. Não, porque era tribos. Vivíamos em tribos pequenas. É como os índios. O índio é um socialismo. Exato, é um socialismo. É só eles que mandam, o resto obedece. Exato, o resto obedece. É eles que mandam, o resto obedece e todos vivem igual. Todos vivem igual ao ponto de que a mulher de um é a mulher de todo mundo. Esse é o socialismo. Do índio. Correto? Qual que é o regime muçulmano? Não se difere muito, mas isso é uma outra história. Te convido para o próximo estudo, assim você vai ter que vir, porque você vai ficar curioso, e você é curioso. Então, aí a gente vai ter uma resposta mais ampla, mas já deu para você pensar. Ok? Não. Esse não é do Douglas, desculpe. O Douglas olhou e falou 2 horas. Ok? Não vamos ter o abraço hoje. Temos algum atendimento? Temos algum atendimento? Não sei. Acho que não, já desistiu 2 horas. Tem? Temos um abraço? Vamos evitar o abraço, porque desde sexta-feira o Douglas está com uma alergia no olho. Está inchado. Aí ele foi no médico, o médico falou o que era. Aí ele perguntou o que é, Joseph? Eu falei, estresse. Aí ele ficou o que é, não quis mais saber. Eu falei, tá bom. Pode apagar a luz.
Vamos fechar os nossos olhos por um instante, acalmar nossa respiração, para que possamos absorver todas as energias emanadas por Deus, nosso Pai, que está em contato com o nosso corpo, a nossa mente e o nosso espírito. Na certeza de que não há acaso, que estamos todos aqui, conectados porque Deus aqui nos trouxe. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Que a paz de Cristo que esteve, está, permanecerá conosco, se estenderá aos nossos lares, aos nossos pares, e pela manhã aos nossos locais de trabalho e aos nossos familiares. Que a paz de Cristo, que nos norteia, que nos rege, que é para nós a nossa bússola, nos proteja e nos guarda na oração do próprio Cristo nos ensinar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre,